Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Pastor Márcio, minha honra, minha gratidão ao teu ministério, a essa casa, essa família. Estamos aqui em família. Minha igreja em Guaxupé, Atos 1, amém? Vocês me recebem aqui, gente, amém? Tem um pãozinho de queijo para nós, amém? Não hesite não, tá? Se Deus mandar, libere em mim um pão de queijo que eu amo, tá bom? Mas que honra estar aqui. Segunda vez de estar aqui nessa casa. Alguns meses atrás, normalmente 6 meses atrás, um pouco mais, né, pastor Márcio? Eu tive aqui numa quarta-feira e tenho visto de longe tudo que Deus tem feito nessa casa. Estou muito feliz de estar aqui. Aprendi algo com meu pai, que melhor do que a gente ir num lugar é a gente poder voltar nesse lugar. Obrigado por essa porta estar aberta, vocês são famílias, e hoje eu quero liberar uma palavra que tem a ver com aquilo que vocês vão começar a viver para essa próxima estação. Eu quero falar a respeito de gente que quer crescer, multiplicar e frutificar. 10 pessoas pegaram o que eu falei. Nessa noite, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você está ouvindo lá fora, não sei quais são os problemas que você tem para resolver essa semana, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa noite eu vim aqui para te ativar, para que você cresça, multiplique e frutifique como nunca antes. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala assim, ó: nessa noite, ajuda o pastor Felipe a pregar, porque no final do culto, eu vou garantir uma pizza pra gente. Eu achei que era só lá em Americana que o povo gostava de comer, mas percebi que aqui também, viu, pastor Márcio? Eu percebi um sorriso diferente nos irmãos mais gordinhos, né? Amém? Vem comigo para a palavra. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 13. A palavra de Deus fala: e depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães, repita comigo, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, e havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Será que você pode dar glória a Deus por essa palavra? Sabe, se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem de hoje, é: aquilo que faltou no começo vai sobrar no final. Aquilo que faltou no começo da sua caminhada, no começo da sua jornada, aquilo que era falta para você, receba isso em nome de Jesus. Deus tem tudo que você precisa de sobra para te dar. E essa passagem você conhece ela fala a respeito de uma multidão que seguia Jesus. Então Jesus vira para os discípulos, vê que a multidão tinha fome. Ele pergunta para Filipe e para André: o que é que nós vamos dar a eles de comer? Filipe fala: Jesus, a gente não tem nem dinheiro para tudo isso, como é que a gente vai comprar pão para toda essa pessoa? E aí André fala para Jesus: eu encontrei um menino que tem 5 pães e 2 peixes.
Mas eu gosto que a Bíblia relata que quando Jesus faz a pergunta para Filipe e André, que eram discípulos, que caminhavam com ele no mesmo propósito, a Bíblia faz questão de relatar que Jesus já sabia o que ia fazer. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Receba isso, meu irmão, em nome de Jesus. Toda vez que Deus te faz uma pergunta, Ele já tem a resposta certa. Na maioria das vezes que Deus nos faz uma pergunta, não é para saber a resposta, mas é só para entender se os nossos planos e os nossos desejos, as nossas vontades também estão alinhadas com aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Então, um bom conselho para essa semana: se Deus te fez uma pergunta, um questionamento, fica tranquilo, porque o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. E aí, André fala: tem 5 pães e 2 peixes que eu encontrei de um menino. E aí o que acontece? Jesus pega os pães, os peixes, levanta para o alto, dá graças. No final, a multidão come e ainda sobram 12 cestos cheios. Eu quero começar trazendo algumas coisas que eu venho refletindo a respeito dessa palavra. E a primeira delas é que os primeiros versículos faz questão de deixar em evidência de que uma grande multidão seguia Jesus porque sabia os milagres que Ele fazia. Mas no versículo 3 a Bíblia fala que Jesus sobe ao monte e se assenta com os seus discípulos. Eu sei que existe uma grande diferença entre um discípulo e alguém que está no meio da multidão. Mas se eu te perguntasse isso nessa noite, qual a diferença de um discípulo para a multidão? Não é a respeito de um estereótipo, não é a respeito de uma aparência. Não tem como a gente olhar alguém e julgar pela roupa que ele veste, pela maneira como ele fala. Não é sobre isso, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o que muda alguém que está no meio da multidão para alguém que é discípulo íntimo, que caminha segundo os princípios da palavra de Deus, é a atitude do coração. É por isso que a grande diferença é que naquela ocasião a multidão tinha fome, mas naquela ocasião os discípulos eram quem tinha para dar de comer. Por que você está falando isso, pastor Felipe? Porque talvez você chegou aqui nessa noite como alguém que estava no meio da multidão, mas nessa noite Deus está falando: eu vou acelerar o processo. Nessa noite Deus está falando, o convite do Evangelho é: sai do meio da multidão e vem para o lugar do discipulado, vem sentar do meu lado, vem fazer o que eu faço, vem falar o que eu falo, vem pregar, vem caminhar na palavra, porque eu tenho grandes coisas para a sua vida. O que diferencia a multidão para o discípulo são as atitudes, e nas atitudes a gente começa a perceber que a multidão seguia Jesus, mas somente o discípulo se assentava com Jesus. A multidão seguia pelo que ele fazia, mas o discípulo caminhava porque sabia quem ele era. A multidão queria comer o pão, mas o discípulo caminhava com o pão da vida. A multidão ouvia a palavra, mas o discípulo ouvia, pregava e praticava a palavra. E o que diferencia a multidão para discípulo é que a multidão se movia por necessidade. Cuidado com as necessidades, porque a necessidade pode roubar de você o teu propósito, o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Multidão caminha por necessidade, discípulo caminha por propósito. Pastor Felipe fez um pouco mais claro: a mesma multidão que também tinha fome e comeu o pão multiplicado, foi a mesma multidão que gritou: crucifiquem-o. Porque multidão não tem senso de direção, porque tem falta de propósito. Se você não sabe quem você é, para que Deus te criou, você não sabe qual é a direção da tua vida, mas levante suas mãos o mais alto que você puder. Ei, eu declaro sobre a tua vida: nada vai roubar a tua identidade. Você é filho de Deus, você é filho amado, você é discípulo. E eu profetizo essa palavra. No mês de maio tinha gente que não pregava, mas vai começar a pregar. No mês de maio você vai entrar no ambiente do seu trabalho, tem gente que vai falar: ei, tem algo diferente em você, tem um semblante diferente.
diferente em você. É isso, é sobre a atitude de discípulo. E tem gente que vai falar para você, tem uma energia diferente. Você vai falar, não é sobre uma energia, é sobre o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e pode habitar em você. Só quem crê nisso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Você não foi chamado para ser mais um na multidão. Vai ser um discípulo. Seu nome vai ser lembrado como aquele que fez exatamente aquilo que Jesus fazia. Amava, pregava, cuidava, orava, expulsava os demônios, curava os enfermos. É isso que você vai fazer daqui para frente, amém, meu irmão? Mas a multidão tinha fome. Jesus tinha fome. Os discípulos tinham fome. E essa parte que eu amo, quando Jesus multiplica os pães, Ele não entrega direto para a multidão. Ele coloca na mão do discípulo e o discípulo alimenta a multidão. Sabe qual é a diferença de quem entendeu que é discípulo e não é mais uma na multidão? O discípulo não quer receber uma bênção, o discípulo quer ser uma bênção na vida de alguém. O discípulo não está preocupado em ser beneficiado. O discípulo está procurando alguém com uma oportunidade de falar assim: Deus, como é que o Senhor pode me usar hoje para sair da minha casa e ser uma resposta na vida de alguém? Ouça essa frase: os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Quando você se coloca na posição de discípulo, meu irmão, se prepara para viver o que ninguém está vivendo, mas se prepara para fazer aquilo que ninguém está fazendo. Mas eu gosto de algo porque a palavra está falando sobre crescimento e sobre multiplicação. Quem está comigo diga amém. Quem está comigo diga glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? A gente precisa entender a maneira, respeitar os processos de Deus, e entender a maneira como Deus trabalha de acordo com aquilo que a gente pede. Eu não estou aqui para ser um profeta do caos na sua vida, mas eu preciso te dizer isso, meu irmão. Tem orações e algumas coisas que você pede para Deus que nunca vão acontecer. Tem coisas que você tem pedido para Deus que nunca serão respondidas. Quer ver só? Quanta gente que você lembra que quando estava desempregado, passando por uma luta e uma adversidade, estava na igreja, dobrava o joelho, orava, clamava, fazia jejum, louvava, dizimava, ofertava, mas aí começou a trabalhar. E aí começou a intensificar um pouquinho a carga de trabalho, e aí começou a crescer um pouquinho, e aí começou a esfriar o amor, e aí essa pessoa já nem está mais naquela explosão, naquela paixão por Deus. Essa pessoa já nem está mais na igreja. Por que você está falando sobre isso, pastor Felipe? Porque Deus não respeita regras, mas vai sempre cumprir os princípios. Deus não é um Deus de regras, mas é um Deus de ordem. Ou seja, Deus vai tornar uma maldição em bênção, mas nunca vai te dar uma bênção para se tornar uma maldição na sua vida. Nessa ocasião existiam 12 discípulos que caminhavam com Jesus. E a Bíblia é clara, e ela faz questão de mostrar no final, que no final da multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Eram 12 discípulos para 12 cestos cheios. Pastor, o que você está falando sobre isso? O teu crescimento tem a ver com a tua capacidade. O teu crescimento depende mais de você do que do próprio Deus. É por isso que entenda isso em nome de Jesus. Não peça a Deus uma empresa se você não tem capacidade de administrar e gerenciar os seus próprios recursos. Não peça a Deus para te enviar como missionário para as nações. Senhor, eu quero pregar. Se os teus vizinhos nunca ouviram da tua boca você falar de Jesus, não peça a Deus coisas que você ainda não está preparado para receber. Ei, mas o meu conselho para você hoje, Deus está me trazendo aqui para falar assim, se estica um pouco mais, meu irmão. É tempo de você orar um pouco mais, buscar um pouco mais, intensificar um pouco mais. Mergulha na palavra, porque a palavra vai gerar crescimento para você, e na medida que você vai se expandindo, vai abrindo espaço,
Deus vai derramando do novo sobre você, e aí começa o maior crescimento, multiplicação e frutificação que você já viveu na sua vida. Se tem alguém que deseja isso, dê um glória a Deus o mais alto que você puder. Aleluia! Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó: Deus não vai desperdiçar nada daquilo que Ele vai multiplicar na sua vida. Agora sacode essa pessoa e fala assim, ó: se estica um pouquinho mais. Quem está pegando isso aí? Ele não desperdiça nada daquilo que Ele multiplica. Não serão perdidas as tuas orações, os teus jejuns, a tua busca cessante por Deus. Ele não vai desperdiçar nada disso não. Fica tranquilo, porque vai ser multiplicado na sua vida. Mas eu quero de forma prática e eficaz liberar 3 chaves para que você entenda o princípio do crescimento e da multiplicação. E a primeira chave, se você tiver com o seu celular, se você tiver com o seu caderno, anote essas coisas que eu vou te falar. A primeira delas é compartilhar. Repita comigo: eu preciso ser aquele que compartilha. Por que compartilhar, pastor Felipe? Porque teve alguém que teve que começar algo, teve alguém que teve que se dispor a entregar na mão de Jesus algo para começar. E sabe o que eu amo dessa parte do Evangelho? Que Deus costuma usar as coisas loucas para confundir as coisas sábias. 5.000 homens, mas o milagre começou na mão de um menino improvável. Essa noite eu estou diante de uma igreja de improváveis. Ouça isso. Toda vez que eu medito nessa palavra, eu paro para pensar. Eu tenho 2 filhas, Donatella e Fiorella. Uma tem 2 anos e meio, a outra tem 1 ano. Mas os meus sobrinhos, Antonella e Giovanni, já vão até a escola. Eles têm 6 e 4 anos. E a alegria deles é quando eu vou buscar eles na escola. E quando eu pego eles na escola, eu pergunto para eles: Gi, me fala uma coisa, como foi sua aula? E ele começa a contar. E eu vou um pouquinho mais a fundo e pergunto: o que você comeu hoje na hora do seu intervalo? E ele fala: bom, hoje eu levei um suquinho de uva e a mamãe me deu uma bisnaguinha com presunto e queijo para mim levar para comer. E o mais legal que eu pergunto para ele é: e você comeu tudo? E às vezes sempre sobra algo do que ele levou. E quando eu paro para pensar, um menino que sai da sua casa com 5 pães e 2 peixes, não tem lógica isso, irmão. Porque 5 pães e 2 peixes é muita comida para uma criança comer. Ok, eu sei que você lembrou de uma criança gordinha que comeria tudo isso. Ou talvez você foi essa criança. Mas para pensar, a lógica natural: 5 pães e 2 peixes é muita comida para uma criança comer. Só que a diferença desse menino é que ele tinha uma mentalidade de alguém que era um provisionador. A diferença do menino é que ele tinha uma atitude de alguém que era discípulo e não mais um na multidão. A diferença do menino é que ele carregava uma essência de prosperidade. Porque prosperidade não é sobre o quanto você tem, mas é sobre o quanto você compartilha, sobre o quanto você entrega, sobre o quanto você dá para o outro. E aquele menino vai sair da sua casa e ele fala: bom, eu posso levar um pão e um peixe para comer, mas hoje é o dia que eu me encontro com aquela galera no culto, então eu tenho certeza que mais do que eu me alimentar, eu posso alimentar alguém, então eu vou colocar mais um peixe, mais 4 pães na minha lancheira. Sabe qual é a mensagem desse tópico? Para essa semana, para esse mês de maio: não saia da sua casa com a tua lancheira vazia. Vai sair de casa amanhã? Bom dia, Espírito Santo. De que maneira o Senhor vai me usar para ser uma resposta de um milagre na vida de alguém hoje? Os 5 pães e 2 peixes que vai na tua lancheira amanhã, vai vir em forma de abraço, de palavra, de oração, de incentivo, de um gesto de amor, de algo que você vai expressar para alguém. Ei, não saia da sua casa com a sua lancheira vazia.
E aí sabe qual a parte que eu mais gosto desse menino? E ele tinha o caráter bem resolvido. E essa é uma das partes mais difíceis que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê tanta gente, não porque eu sou, não porque eu faço, porque eu tenho, porque o meu MBA, porque... Já ouviu gente assim? Está sempre falando das suas próprias conquistas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é nada teu, é tudo dele, é ele que te deu sabedoria, entendimento, inteligência. Para de falar sobre você e começa a falar sobre ele. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia faz questão de relatar 5.000 homens, só que o escritor não contabilizava mulheres e crianças. Ou seja, o menino que foi o provisionador do milagre não teve o seu nome colocado na história. Sabe por que isso? Porque a mentalidade do menino era uma mentalidade de fonte e não de represa. Você pode ser uma fonte ou uma represa. Uma represa, ela pode ser muito grande, mas em determinado momento ela pode secar. Quantos aqui já ouviram falar e conhecem o Mar Morto? Lá em Israel. Eu fui pesquisar porque o nome do mar era esse mar, Mar Morto. Por que isso? É um lugar onde tem muito sal. E a Bíblia diz que nós somos o sal da... Nós somos o sal da... E aquele Mar Morto, ele está no lugar mais profundo da terra. E por que o nome de Mar Morto foi dado a ele? Porque aquele lugar é o único mar que não flui para outros lugares, ele não abastece nada nem ninguém. É por isso que ele é morto. Agora, repara numa fonte. Você nunca viu alguém jogar água numa fonte? Você nunca viu um caminhão-pipa encher uma fonte de água, sabe por quê? Porque uma fonte é inesgotável. Quanto mais ela tem, mais ela dá. Quanto mais ela recebe, mais ela entrega. Uma fonte sempre termina num outro rio, sempre alimenta uma árvore, sempre abastece um outro lugar. Deus não te criou para você ser uma represa. Deus te criou para ser uma fonte. Sabe qual é o desafio? A gente lutar contra essa cultura franciscana de que primeiro para mim e depois se sobrar, aí eu te dou. O Evangelho fala que mais bem-aventurado é dar do que? Porque você deu, aí Deus provisiona além do que aquilo que você necessitava. Posso te falar uma coisa? Desenvolva a sua generosidade nesse tempo, meu irmão. E generosidade fala a respeito de tempo, talento e tesouro. Seja generoso com o seu tempo, com gente que não tem nada para te oferecer. Seja generoso com o seu talento, com pessoas que não têm nada para te oferecer. Seja generoso com os tesouros que Deus colocou na sua mão, na tua igreja, aonde você colocar a planta dos seus pés. Sabe qual era a mentalidade daquele menino? E por isso que eu gosto que ele tinha o caráter bem resolvido. Porque eu imagino, depois disso tudo, quando a gente estiver lá na glória, eu quero ter alguns encontros bem específicos. E um deles eu quero saber quem é esse menino que foi o provisionador. Eu imagino que a mentalidade dele era: não me importo de que o meu nome seja lembrado, desde que através de mim o nome de Jesus jamais seja esquecido. No dia que você não estiver mais aqui, como é que as pessoas vão se lembrar de você? Pelo que você fez, por quem você era? Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu profetizo que nesse mês de maio, Deus vai estar te usando para ser resposta na vida de muita gente. Receba isso em nome de Jesus, é muito específico. Naquele seu ambiente de trabalho, completamente contaminado, Deus vai te dar palavras de sabedoria para gerar vida para aquele lugar. Eu declaro que aonde você colocar a planta dos seus pés, você chega para compartilhar tudo aquilo que Deus te deu, porque eu não estou diante de pessoas que são uma represa, eu estou diante de gente que é fonte, e a palavra de Deus nos garante falando que do seu interior fluirão rios de água viva. O segredo do crescimento é compartilhar. Primeiro você entrega na mão de Deus,
Poxa, pastor Felipe, mas é tão pouco. O que é 5 pães e 2 peixes para tamanha multidão? Ei, cuidado, aquilo que você chama de pouco, Deus chama de começo. Deus não pode abençoar nada daquilo que você ainda não começou. Comece com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ah, mas é pouco dinheiro, comece com o que Ele te deu. Ah, mas é pouca gente, comece com quem está. Ah, mas é pouca ideia, comece com o que você já tem, meu irmão. Porque na medida que você começa, Deus coloca o chão e você vai dando passos. Deus coloca o chão e você vai dando passos. E de degrau em degrau você vai chegar no lugar que Ele tem para você. A segunda chave é agradecer. Repita comigo, agradecer. Quando o menino compartilha os pães e peixes, Jesus pega os pães e peixes e ele levanta para o alto. Ele fala: Senhor, eu te dou graças. Sabe, é lindo a gente olhar para essa palavra e dar glória a Deus quando Jesus faz isso. Mas quem de nós teria capacidade de agradecer por aquilo que falta e não por aquilo que tem? Quem de nós consegue num momento como esse? Ei, peraí, vocês estão de brincadeira comigo? André e Felipe, peraí, 5.000 homens, vocês me dão 5 pães e 2 peixes? Como é que eu vou fazer para alimentar todo mundo aqui? Mas o segredo da multiplicação é: agradece que cresce. Quando Jesus pega o pouco em suas mãos e levanta para o alto e fala: Senhor, eu te dou graças, o hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Quando você agradece, você começa a liberar coisas que estavam retidas no céu. É por isso que receba isso em nome de Jesus. Deus não vai dar algo enquanto você não ser grato por aquilo que Ele já te deu. Ah, pastor, mas meu carro é muito ruim. Agradece. Ah, mas a minha casa não é a casa que eu queria morar. Agradece. Quem agradece pelo que tem, recebe até aquilo que não merece. Quer um motivo para você agradecer nessa semana? Lembre-se que gratidão é a memória do coração. Talvez você não esteja onde você quer, mas você já não está mais onde você estava. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra onde Ele te colocou. E sabe qual é o segredo da gratidão? Você começar a agradecer por coisas que ainda não aconteceram, mas que é uma certeza de que vai acontecer. Você chega na tua casa, assim como faltava alimento para aquela multidão, era muito pouco. Você sai do culto, chega na tua casa, sua casa está, seu marido está perdido, seus filhos estão fora da igreja, e você fala: Senhor, eu te dou graças, porque não foi hoje, mas eu sei que está por vir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, o contrário de gratidão não é ingratidão. Eu sei que a ingratidão machuca muito. Quanta gente você ajudou que virou as costas para você, quanta gente você confiou que no final te traiu. A ingratidão é uma péssima moeda. Mas pior do que a ingratidão é algo que Deus odeia, que se chama reclamação. Sabe qual é o significado de ambas? Toda vez que você é grato, você está falando: Jesus é suficiente. Mas toda vez que você é ingrato, você está falando: Jesus não é suficiente. Por isso, o significado de reclamação é: Deus, eu queria mais, eu poderia mais, mas o Senhor não cumpriu aquilo que eu queria. Toda vez que você está reclamando, você está fazendo uma intercessão diabólica. E sabe o que acontece com um crente que reclama? O diabo está sempre aplaudindo, porque está falando assim: ó, vai, continua, porque você está atrasando ainda mais o teu crescimento. Irmão, o pneu do carro furou, agradece. Aquilo que você chama de perda, Deus está chamando de livramento. Irmão, mandaram você embora do trabalho, a porta se fechou, fica tranquilo. É melhor uma porta fechada sem Deus do que uma porta aberta sem Ele. Quem está pegando isso, diga glória a Deus. Agora, eu gosto de uma parte dessa passagem, que quando Jesus pega os pães e os peixes, Ele agradece, a multiplicação acontece. E quando Ele vai entregar os pães e peixes, a Bíblia fala que Jesus parte o pão. Repita isso comigo: Jesus parte o pão
mas entrega o peixe por inteiro. Ok, aqui tem uma revelação poderosa. Porque se eu te perguntasse aqui agora, quais são os ingredientes necessários para fazer um pão? Você me falaria ovo, farinha, sal, óleo. O que mais que vai, mulherada? Fermento, o que mais? Leite, sal. E já tem gente até falando presunto, queijo, bacon. Já virou um pão recheado. Mas se eu te perguntasse, ei, qual é a fórmula para a gente criar um peixe? Como é que a gente pode gerar um peixe, criar um peixe do zero? Não existe. Porque tem coisas que é o homem quem faz, mas tem coisas que é Deus quem cria. Pastor, qual é o segredo dessa revelação? Aquilo que o homem faz pode ser partido a qualquer momento. O pão foi partido, mas aquilo que Deus faz, Deus entrega por inteiro e ninguém pode quebrar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a tua família não foi homem nenhum que fez, foi Deus quem criou. Por isso, aquilo que Deus faz, Deus sustenta. O teu ministério, a tua empresa, o teu emprego, nada vai quebrar, porque aquilo que Deus dá, Ele também sustenta, Ele protege. Quem está recebendo isso, aplauda Jesus o mais alto que você puder. Aleluia. Oh! Será que vale um glória a Deus? Não pode ser melhor. Será que vale um glória a Deus? Pastor Felipe, eu desejo viver esse crescimento na minha vida. Compartilha. Comece com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Compartilhou sim, ainda nada aconteceu, agradeça. Quem é grato pelo que tem, recebe até aquilo que não merece. Deus nunca vai te dar mais enquanto você não ser grato por aquilo que Ele já te deu. Pastor Felipe, e agora? Já compartilhei, já comecei com o que eu tinha em mãos, já agradeci a Deus por até aquilo que eu não tenho, e agora o que eu faço? Agora descansa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está com cara de quem está precisando de um descanso. E eu estou vendo Deus preparando um pacote de viagem lindo para algumas pessoas aqui, hein? Tem gente indo para a praia aqui, hein, ó. Eu recebo, né, Lau? Eu espero que essa mesma alegria seja para você jejuar e orar também, amém? Mas olha só, quem está comigo diga glória a Deus. Quando Jesus pega os pães e os peixes, Ele vira para os discípulos e fala assim: diga à multidão que se assentem. Jesus faz questão de colocar os discípulos e os 5.000 homens em uma posição em que eles não poderiam fazer mais absolutamente nada. Receba isso em nome de Jesus. Eu não quero falar com gente preguiçosa aqui hoje, porque afinal de contas Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Quem quer viver o sobrenatural precisa fazer o que é natural. Quer andar sobre as águas? Jesus fala vem, mas quem tira o pé para fora do barco é você. Eu estou falando sobre um descanso que fala a respeito de confiança. Descansar é confiar. E de que maneira que eu descanso confiando, Pastor Felipe? Existe uma frase de Martin Luther King, que ele fala assim: existem descanso que acontece quando o corpo se deita, mas existe outro descanso que acontece quando os joelhos se dobram. Irmão, correu o que você tinha que correr, fez o que você tinha que fazer, já se esticou, já tentou fazer de tudo já. Então vai descansar e deixe que as mãos de Deus façam por você aquilo que as suas mãos não podem fazer. Sabe qual é o problema? Eu tenho visto num tempo como esse, tanta gente correndo, fazendo tanta coisa, correndo atrás do vento literalmente, e no final das contas, quando mais precisa, nem permite que Deus seja Deus na vida delas. E Deus está lá do alto do céu falando: bom, qual é a parte que eu participo desse grande projeto na sua vida? Só que o Salmo 127 fala: não adianta
acordar cedo e dormir tarde, se é Deus que dá aos que Ele ama enquanto dormem. Sabe qual é o momento que você está mais crescendo? Quando você está dormindo, que você não está fazendo nada. Quando você estiver descansando nessa noite, Deus já arquitetou e desenhou toda a sua segunda-feira. Quem vai te ligar, qual contrato vai ser fechado, qual venda vai ser finalizada, qual pessoa vai te pedir ajuda, qual é a bênção que vai vir ao teu encontro. Ei, a sua semana já está preparada, vai descansar e confie nas mãos daquele que escreveu o teu futuro. Mas quer ver só? Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. A Bíblia fala em Gênesis que em 6 dias, Deus criou tudo. Os céus, a terra, as estrelas, o homem, tudo, aliás, tudo, menos o homem. No 7º dia, aliás, tudo, e também o homem, no 7º dia ele descansa. Mas Deus não é homem para cansar. Por que no 7º dia ele foi descansar? Porque Deus confiava que tudo aquilo que ele havia feito era bom, perfeito e agradável. Perceba isso, irmãos. Tem dias que as coisas vão fluir e acontecer da maneira como a gente espera, mas em outros dias serão dias ruins. A porta se fecha, a tristeza, a angústia toma conta, a depressão bate na porta, os pensamentos errados acabam nos procurando. Deixa eu te falar uma coisa: no dia bom Deus está, no dia mau Deus também está. E qual é o entendimento que nós precisamos ter? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você venceu, glória a Deus. Mas quando você perdeu, você aprendeu, você ficou um pouco mais forte, um pouco mais resistente. Por isso, quando as coisas saírem do controle, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Quando Jesus nessa passagem fala para o povo: digam que o povo se assente. O povo estava num lugar que era deserto, árido, um lugar de areia, onde nada é plantado, nada frutifica ali. Mas a Bíblia faz questão de abrir parênteses e colocar que quando o povo se assenta, ela escreve assim, ó: havia muita grama naquele lugar. Grama não nasce em areia. O lugar de grama nascer é em solo fértil, é na terra. Só que quando você entra no descanso, aquilo que era deserto começa a florescer. Coloque de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vem para cá. Receba isso em nome de Jesus. Se você já fez tudo que as suas mãos pudessem fazer por você, então vá descansar e permita que as mãos de Deus trabalhem ao teu favor. É tempo de você crescer, multiplicar e frutificar como nunca antes. Quem cumpre o princípio de compartilhar, de agradecer e de descansar, vive em tempo acelerado que outros não vivem. Eu estou aqui hoje para falar para você: ei, se prepara para viver em 1 ano o que outros levariam 3 anos para viver. Se prepare para viver em 3 anos o que outros levariam 10 anos para viver. Deus está acelerando processos, Deus está liberando recursos, Deus está aumentando a sua capacidade. Vem um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Mas você precisa começar a compartilhar, a agradecer e descansar, porque quando você descansa, você confia no Deus que você serve. Levante suas mãos o mais alto que você puder, feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar essa canção, e essa canção é a nossa oração nessa noite. E eu creio que durante essa canção Deus vai liberar coisas novas ao seu favor. Então abra a tua boca agora, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Será que você pode cantar isso, igreja? Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Aleluia. Tu estás comigo.
guardado por quem nunca perdeu a batalha. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare: haja. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim em nome de Jesus. Ei, pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora. Eu quero ilha de 2 a 2, 3 a 3. Não sei se você está com um amigo, com alguém da sua família, mas eu quero que você abra a tua boca agora e comece a clamar por crescimento e multiplicação em todas as áreas da sua vida. Ore pela pessoa que está do seu lado agora e profetize: vem um tempo de crescimento exponencial sobre todas as áreas da sua vida. Crescimento financeiro, crescimento espiritual, crescimento intelectual, crescimento de saúde em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra sobre a tua igreja, Pai. Nós liberamos pela autoridade do nome de Jesus. Está começando um tempo de romper e avançar. Está começando um tempo de viver coisas sobrenaturais na nossa história. Aleluia, aleluia. Mais Espírito Santo, mais. Xerebecanda lavassora de calabás. Haja o que houver, se eu estou. Levante suas mãos, cante isso. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, 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 aleluia. Ouça isso, bem suave, bem suave. A tua condição não define o nível da tua multiplicação. Aquilo que você está chamando de pouco hoje, Deus está chamando de começo. Felipe disse que era pouco dinheiro. André disse que era pouco alimento. Pouco na mão deles, mas quando colocado na mão de Deus, é o começo do maior milagre da sua vida. Guarde isso, isso é muito específico para algumas pessoas. Deus está soprando essa frase: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Deus está começando algo novo em você. Comece exatamente como você está, com o que você tem e com quem você tem. Porque na medida que você começa, o milagre da multiplicação vai vir das mãos dele. Eu não posso finalizar essa noite, eu queria que baixasse um pouquinho mais as luzes. Não posso finalizar essa noite e voltar para a minha cidade sem antes fazer isso. A gente falou sobre tanto de crescimento, de multiplicação, de frutificação.
Mas o maior crescimento que você pode investir na sua vida é na sua área espiritual. Quando o seu espiritual está forte, meu irmão, todas as áreas vão estar equilibradas. Todo o restante vai estar bem equilibrado. E nessa noite eu não saí lá de Americana para vir aqui até Guaxupé, para vir cumprir uma agenda ou para vir pregar uma mensagem. Nessa noite Deus me trouxe de lá para falar com você aqui, para fazer um convite específico de um pai para alguns filhos. Essa não é só uma noite de ativação, mas essa também é uma noite de salvação e reconciliação. Existem pessoas aqui que nunca fizeram isso, e deixa eu deixar claro isso para você. Não é a respeito de uma placa de igreja, não é a respeito de uma denominação, não é a respeito de um pastor, não é sobre regras, costumes, nem nada disso. É a respeito de um nome que está acima de todo nome. Eu quero falar com gente que quer falar assim hoje: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver esse crescimento na minha vida com Jesus, eu quero ver o meu crescimento, a multiplicação, a frutificação em todas as áreas da minha vida. Mas eu sei que também tem pessoas aqui que por tanto tempo o coração ardia, apaixonado pelas coisas de Deus. Você orava, você buscava, você amava estar num culto como esse. Algum motivo, alguém que te feriu, uma palavra que você ouviu, te tirou do teu propósito. E nessa noite Deus te trouxe aqui para falar, assim como foi com o filho pródigo, não importa o que você fez lá fora, volte para casa, o seu lugar está aqui. Existe um lugar na mesa. Talvez você se sente, eu sou pecador. Não, mas esse não é. Ei, toda vez que Jesus olha para você, Deus olha para você, Ele fala: tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Eu quero finalizar com esse convite. Não é meu, não é da igreja, não é do pastor, é de Jesus para você. Ele está de braços abertos aqui na frente falando: vem que eu quero você para um tempo novo. Vem que começa hoje o melhor tempo da história da sua vida. E eu quero contar até 3. E quando eu contar até 3, se você quer entregar sua vida para Jesus, ou se reconciliar, voltar a caminhar com Ele, eu quero que quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. Toda igreja de olhos fechados, toda igreja, toda igreja. No 3 eu quero que você levante sua mão mais alto que você puder. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. 1, Jesus está te chamando hoje. 2, o melhor tempo da sua história está começando agora. 3, levante sua mão mais alto onde você estiver. Mais alto, mais alto, mais alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ei, você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem até aqui à frente agora. Agora. E toda a igreja aplaudindo a Jesus por essas vidas. O mais alto que você puder. Cante. Sai do seu lugar e vem. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Vamos, igreja, vamos! Eu direi, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. eu não vivo. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Oh! Aleluia, aleluia. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Você que veio até aqui à frente, olhe para mim. Só quem está entregando sua vida para Jesus, e só quem está voltando a caminhar com Ele hoje, levante sua mão mais alto que você puder. Levante sua mão, levante sua mão. Quem está voltando para Jesus e entregando a vida para Ele, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 vidas para Jesus. Será que alguém pode aplaudir a Ele, fazer barulho a Ele o mais alto que você puder? Aleluia! Olhem para mim, vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Glória a Deus. Eu vejo lágrimas nos olhos. E as lágrimas de vocês não são de tristeza, mas lágrimas de alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos de alegria ceifarão. Ouça isso, ouça isso. O maior crescimento da vida e da história de vocês está começando hoje. O maior crescimento e multiplicação da vida de vocês está começando hoje. Deus está mandando falar para algumas pessoas específicas aqui. Até hoje foi na força do seu braço, mas a partir de agora vai fluir, porque sou eu quem vou fazer na sua vida. Não se assustem quando vê algumas peças começarem a se encaixar, coisa que há tanto tempo você vem forçando e lutando para acontecer, mas que agora, hoje, está se manifestando na sua vida. Não se assustem com aquilo que Deus vai fazer na história de vocês. Está começando um tempo de aceleração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por cada vida e por cada família aqui representada. O passo de fé deles hoje, Pai, é semelhante àquela palavra onde o Senhor disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Eu te peço agora, Pai, honra a fé de cada filho, escrevendo o nome deles no livro da história, lançando o passado e o pecado no mar do esquecimento. E nós profetizamos isso: aquilo que há de vir não há de se comparar com as coisas passadas. Está começando hoje o melhor tempo da história da vida dos teus filhos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Os céus estão agora olhando para cá, aplaudindo a vida de vocês, celebrando a decisão de vocês. E para vocês sentirem um pouquinho do que está acontecendo lá no céu, eu quero que vocês virem para trás e vejam a festa que essa igreja vai fazer para receber vocês. Aleluia! Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Aplauda a igreja, aplauda! Aleluia! Agirei, irás prover de novo.